Maravilha, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Genipapo Estúdio, o nosso podcast que fala sobre assuntos relevantes, importantes aqui da nossa região. E antes de começar, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. É muito importante para que a gente consiga fazer com que apareça para mais pessoas. Então, você que está aí, que curte o conteúdo, se puder dar aí o seu joinha e acompanhar, se inscrever no canal, ajuda bastante. Se você estiver nos ouvindo pelas plataformas de áudio, nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts e na Anchor. Se você estiver nos ouvindo também, se inscreva e acompanhe o canal para mais novidades. Hoje, e antes de mais nada, anunciar também a nossa parceria com a pizzaria Poapic, que é @Poapic Pizzaria, que dá pizza, inclusive, para os nossos convidados. Boa. Então, hoje eu estou aqui com o professor Dr. Marcos Bernardes, que é, além de tudo, um grande amigo, ambientalista, e que representa tão bem vários setores aqui a nossa região. Eu queria conversar hoje com ele, professor Marcos Bernardes. Grande prazer. Parabéns, Genipapo, vida longa. Obrigado, professor. Obrigado pela sua presença aqui no Genipapo. Queria te dizer que é um prazer enorme te receber aqui. E eu queria que você começasse contando quem é Marcos Bernardes, né? E por que você se interessou por essa pauta ambiental, né? O que te trouxe para isso, assim? Excelente, Vini. Queria também parabenizar toda a equipe de produção aqui de vocês. Bom, eu sou um observador, nasci na frente do mar e por ter a necessidade de me mudar de frente dele, eu decidi que eu ia seguir algum caminho que me levasse de volta. E por isso fui fazer oceanologia no Rio Grande do Sul e depois segui aí nessa área. Mas, ao mesmo tempo, também comecei a perceber que eu estava cada vez mais me aproximando de volta para a costa, para as zonas costeiras, e foi importante também fazer essa conexão entre as águas continentais, as águas salobras, salgadas. Então, esse lugar em que a gente tem o encontro da atmosfera, dos oceanos, dos continentes e da nossa influência, né, a vida, de certa forma, como ela se encontra nesses ambientes de transição, que são as zonas costeiras. Então, elas são fascinantes, e aí está essa caminhada, basicamente, que foi feita até então. Mas você veio de onde, professor? De onde você nasceu? Onde foi que você cresceu? Eu sou pernambucano, então eu cresci de frente para o mar, lá, aqueles recifes, inclusive os ataques de tubarão. Já na época já havia, né, um primeiro caso relatado da década de 70, um padre da Igrejinha de Piedade. Olha só. E isso já de alguma forma me motivava, né? Eu levava sempre os parentes, ia muito nos recifes caminhar para ver os peixinhos que daqui a pouco já não existiam mais. E a gente vai percebendo, então, como aquilo é alterado, aquele ambiente é alterado. E também tive a oportunidade, né, o surf, fazer alguma prática esportiva. Então foi essa motivação, essa ligação muito forte com a água e com a água do mar também. Então esse aspecto lá de Pernambuco, de ter começado esses ataques de tubarão e tudo mais, foi um desequilíbrio também do ecossistema lá, com certeza. Sem dúvida. Repara que nesse primeiro caso da década de 70 já havia, então, algum tipo de condição que favorecesse os ataques, mas o fato é que eles foram intensificados com o tempo, cada vez mais desequilibrado o ambiente. A gente tinha na região ali também uma desembocadura de rio onde havia matadouros. E ali havia, então, o lançamento tanto de vísceras de animais, como também do sangue. E, certamente, os tubarões, eles eles não têm interesse em consumir carne humana, mas eles estão com fome, e eles, eventualmente, vão fazer, né, aquela tentativa que pode, eventualmente, pegar um braço, uma perna, mas se pega no tórax, no corpo da pessoa, aquilo tem uma chance maior de ser fatal. Claro, e essa capacidade olfativa dos tubarões é muito grande, então sente o cheiro do sangue numa distância muito grande, né? É interessante essa mudança, e tem um capítulo triste da história do Brasil enquanto um país escravista, que nessa rota África-Brasil lançavam-se tantos corpos no mar nesse caminho, tantas vezes, que isso inclusive mudou a rota dos próprios tubarões, né? Eles seguiam as embarcações já sabendo que vários corpos seriam jogados no mar. Eu li isso recentemente no livro do Laurentino Gomes. Excelente. E aí fiquei surpreso o quanto que esse tipo de iniciativa humana influencia, né, no hábito desses animais, e ver que Recife também passa por isso, né? Hoje, quando você fala de ataque de tubarão no Brasil, naturalmente você
direciona isso para Recife por ser o principal. Apesar, repara, que a maior população de tubarões, até onde eu conheço, é a Costa Gaúcha, porém são tubarões de hábitos mais oceânicos, né? E o que a gente tem ali é uma condição de desequilíbrio e, ao mesmo tempo, a proximidade dos recifes muito colados ali na faixa de areia. O que acontece é que, normalmente, os tubarões eles ficam logo atrás dos recifes, em regiões onde a gente vai ter algum tipo de, vamos dizer, popularmente buracos ali atrás dos recifes, então eles ficam ali, mas saem para caçar e estão muito próximos da faixa de areia, com banhistas e assim por diante. Interessante. E aí você foi para o Sul, estudou lá no Rio Grande do Sul, né? Isso. E aí você fez oceanologia. E eu queria até te fazer essa pergunta, qual a diferença de oceanologia e oceanografia? Tem alguma diferença prática? Não. Na prática não, são escolas diferentes. A oceanografia seria uma escola mais vinculada aos Estados Unidos, a oceanologia mais a região da antiga União Soviética, da Rússia. Então são escolas né, que basicamente estudam a mesma coisa, numa área do conhecimento que eu diria até pretensa, né, porque é uma área que congrega ali uma série de conhecimentos da física, da química, da geologia, da biologia e cada vez mais aquilo que a gente chama de oceanografia humana, que é a gente se perceber como parte desses ambientes, né, a gente entender também a sensibilidade dos oceanos também, e a gente conhece muito menos, às vezes, do próprio fundo dos oceanos do que, por exemplo, da Lua. Né? Por quê? Porque é uma facilidade maior a gente, às vezes, chegar até a Lua do que ir às fossas, né? As regiões de 10 mil, 11 mil metros de profundidade que a gente tem nos oceanos. Então, o objeto de trabalho do oceanógrafo ou do oceanólogo são os oceanos em geral, e aí você comentou também que tem essa possibilidade desse estudo também das águas continentais, né, das águas salobras, dos rios também, faz parte desse estudo? Isso, então a gente tem ali uma zona de transição, assim como os ambientes né, costeiros são zonas de transição, as áreas do conhecimento também se tocam ali, elas interagem, porque a gente tem o pessoal que vai estudar as águas continentais, na limnologia, por exemplo, na engenharia ambiental, na sanitária, e por outro, o pessoal da oceanografia, da oceanologia. Então, quem que está ali naquele... Não é um nem é outro, ou são as duas coisas ao mesmo tempo, ou são as várias áreas de geografia e assim por diante. Então, é mais uma razão para eu ter escolhido essa transição, que não é só água, não é só terra, não é só atmosfera e não é só humanidade. Nós temos vida ali, uma vida riquíssima e que, portanto, merece ser conhecida para que a gente conheça a importância desses ambientes. Hoje a gente tem o curso de oceanologia aqui já funcionando na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Isso, inclusive é uma homenagem à FURG, a Universidade do Rio Grande, que foi o curso pioneiro de oceanologia no Brasil e que até então era o único curso com esse nome. Os demais cursos no Brasil têm o nome de oceanografia. Então foi uma homenagem da UFSB ao curso pioneiro no Brasil. E aí eu queria que você dissesse assim, e nessa área de estudo da oceanologia, qual a importância dessa região nossa aqui? Ela é uma região que você diz assim, tem um campo vastíssimo para ser estudado, pesquisado, explorado. Como é que é isso, assim, para quem, sem dúvida, quer entrar num curso como esse? Sem dúvida, vai ser um prazer. É uma área fascinante, sou suspeito para falar, certamente, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no nosso bioma aqui da região sul, extremo sul da Bahia, que antes ia do Rio Grande do Sul até o Nordeste brasileiro, é a Mata Atlântica. Então, perceba que aí já existe uma conexão muito forte entre o que acontece no continente e o oceano, ou seja, um dependendo do outro, uma relação, é uma retroalimentação, né? Uma interdependência. E a nossa região aqui, a gente sabe da biodiversidade, tanto no continente como no ambiente aquático. Né? Então, é uma região de extrema riqueza e, ao mesmo tempo, a gente tem que saber ter o cuidado de conhecer o que nós temos aqui, né? Não só pela perspectiva, que é também importante, econômica, mas pela perspectiva cultural, histórica, ambiental, social. Afinal, a gente tem comunidades extrativistas muito importantes na região. Basta ver, por exemplo, a tradição das canoas, das embarcações que nós temos na região. Então, eu diria que existe um patrimônio muito grande que não se restringe à questão ambiental puramente. Mas, veja, a gente tem aí interesses comerciais e econômicos também na região, por exemplo, quanto à exploração de petróleo e gás, por exemplo, quanto a elementos metálicos, também chamados, tem os rodolitos, que são estruturas que têm características biológicas, mas também têm características geológicas importantes. Então, o nosso próprio Banco Royal Charlotte, aqui o Banco de Abrolhos, veja, é a maior região coralínea do Atlântico Sul. Então, esse é um patrimônio que a gente tem que conhecer e saber cuidar.
E eu queria te fazer uma pergunta, assim, então tem uma relação direta entre essa região do extremo sul da Bahia ter sido preservada por mais tempo, né? A gente tem uma região que ela foi ser explorada, principalmente depois da chegada desse turismo da década de 70, mas ele também só vai se intensificar depois dos anos 2000. Então a gente tem uma área muito bem preservada ao longo do tempo, enquanto o Sudeste e o Sul rapidamente perderam sua cobertura de Mata Atlântica, aqui ainda ficou preservado durante muito tempo. Há uma relação dessa biodiversidade muito alta que permanece ainda, cada vez menos, mas ainda permanece em terra, com ser também um lugar de uma biodiversidade altíssima no campo marinho? Com certeza. E a gente tem essa interdependência entre ambientes continentais e marinhos, ou seja, a gente tem a biodiversidade rica num ambiente como no outro, porque eles estão próximos, eles interdependem. Então a gente tem essas trocas aí que às vezes a gente não percebe, mas, por exemplo, espécies aquáticas que vêm, parte da sua vida, vêm para o manguezal, para a desova, para depois retornar para o ambiente marinho. Então, há essa conectividade. A gente não pode esquecer também que os rios são as principais formas de transferência de matéria e energia do continente para os oceanos. E, eventualmente, numa escala menor, dos oceanos também de volta, ou seja, a gente pode ter, provavelmente o Caio comentou sobre isso, a gente pode ter sedimentos que um dia vieram dos rios, estavam no oceano e eventualmente voltam para a zona costeira, ou seja, é muito dinâmico, mas são processos que a gente ainda conhece pouco e precisa valorizar de fato para que a gente entenda a importância de toda essa riqueza que nós temos na região. Sem dúvida. Eu quero falar um pouco sobre essa questão dos rios, e eu queria começar falando assim, eu estava conversando com um amigo e que ele tinha sido interpelado sobre participar mais de projetos que envolvessem a preservação da biodiversidade marinha. E ele disse assim, quer a minha contribuição? Eu posso contribuir preservando as beiras dos rios, porque ele trabalha com agrofloresta. Então ele comentou assim, quer saber uma forma que eu posso ajudar os oceanos? É plantando de volta as nascentes e reflorestando as beiras dos rios com agrofloresta, porque eu consigo tanto produzir quanto recuperar sem a utilização de fertilizantes e agrotóxicos e tudo mais. E aí, como é isso tecnicamente? Assim, realmente faz sentido a gente falar isso, de que se a gente cuidar bem dos nossos rios, a gente, consequentemente, está cuidando bem dos oceanos? Pode falar para ele ficar tranquilo que ele está... É isso aí mesmo, porque a gente percebe que os rios, então, são os principais transferidores de energia do continente para os oceanos. Quando a gente constrói uma série de usinas hidrelétricas, de reservatórios, por exemplo, ou quando a gente retira a mata ciliar, a gente faz mau uso desse solo, o uso e ocupação do solo vai ser essencial para a determinação do que vai acontecer na zona costeira. Vamos pegar zonas que sofrem erosão na zona costeira, por exemplo, Atafona, na costa fluminense, aqui Belmonte, a gente tem situações em que aquelas regiões costeiras elas são chamadas, entre aspas, de famintas. Por quê? Porque elas já não têm mais o alimento que seria o sedimento para manter aquela zona costeira estável. E, portanto, começa a sair mais sedimento do que chega. E a gente começa a ver o processo erosivo. Essa é a face mais visível desse desequilíbrio. Outra face de desequilíbrio é quando a gente percebe grandes rios como São Francisco, sendo eles cada vez mais se retraindo e havendo então a entrada da água salgada na boca do rio, lá na sua foz, e a gente observa que isso vai afetar naturalmente as espécies que habitam ali, que antes eram espécies tipicamente fluviais e agora passam a ser espécies de água salgada, de água salobra. Então, a pesca fica afetada, mas todo o mecanismo, todo o funcionamento biológico daquele ambiente, a sua diversidade vai ser alterada e, portanto, a gente tem uma série de desequilíbrios ali, novas adaptações. Eu também li em algum lugar que o ex-presidente Itamar Franco nasceu num navio. Ele nasceu num navio e que esse navio, inclusive, repunha a sua água doce no São Francisco a 1,5 km da costa. Então, mesmo lá fora, a vazão na época era tão grande do Rio São Francisco que não precisava nem chegar perto da foz. Ali mesmo ele já fazia aquela troca da água e que hoje em dia foi o que você falou, que são quilômetros para dentro para você conseguir não ter mais aquela água salobra dessa influência. E Belmonte, inclusive, o Jequitinhonha praticamente hoje é um riacho, né, perto da potência que tinha o Jequitinhonha por conta das diversas influências. E aí dá para perceber essa correlação direta, né? Então Belmonte, que perdeu essa força toda por conta da hidrelétrica, por conta da exploração indiscriminada, ele vem inclusive da região das Minas Gerais, que também tem uma exploração indiscriminada das suas margens, e isso tem uma relação direta com esse avanço do nível do mar
na região costeira, né, e do mar está ganhando terreno. Uhum. Então tem essa relação direta, né? Percebe que existem fatores regionais, porque se está acontecendo o processo erosivo em Belmonte, por que ele não acontece na mesma intensidade na nossa costa? Porque existe um fator regional. Nesse caso, vamos lembrar, uma usina hidrelétrica, quando ela é construída, ela é feita para reter água. Mas ela não retém só água, ela está retendo sedimentos, ela está alterando fluxos genéticos, porque a gente tem espécies que eventualmente, onde fica a usina agora, aquelas espécies de peixes, por exemplo, não conseguem mais subir o rio para a desova, e portanto há todo um desequilíbrio de fato naquela região. E qual a situação, você até me mostrou uma informação recente de uma pesquisa, qual a situação atual do nosso Buranhém? Então, assim, a gente tem a situação do Jequitinhonha, que é uma situação extremamente preocupante, porque o Jequitinhonha ele é o rio que tem uma hidrelétrica no caminho, ele vem desde a região lá do Rio das Velhas, né, perto da região de Diamantina, em Minas Gerais, então sofre com esse impacto da mineração desde o século XVIII, e todo o Vale do Jequitinhonha é um vale, inclusive, muito pobre, né, socialmente também tem um impacto muito pobre essa região do Jequitinhonha, né, e como que está a situação do Buranhém, que é um rio menor do que o Jequitinhonha, né, nesse aspecto, apesar de nascer em Minas Gerais, ele já nasce quase na divisa. E como está a saúde do Buranhém hoje? Pronto, a gente pode olhar sobre diversas perspectivas. Eu diria que uma das possibilidades que a gente poderia analisar é quanto à disponibilidade de água para abastecimento humano, por exemplo. A gente sabe que a nossa legislação prioriza o abastecimento humano em detrimento de outros usos. Pois bem, quais são os municípios que poderiam se beneficiar potencialmente da água do Rio Buranhém? Desde Guaratinga, Itabela, Eunápolis e Porto Seguro, aqui do lado baiano. Ocorre que a vazão, ou seja, o volume de água que passa em determinado tempo no rio, ela, comparando com dados históricos, ele tem 10% do que ele já teve no passado. 10%. Ou seja, 10%. A gente tem aí por volta de 24 mil litros de água por segundo que passavam em média. Claro, existem condições de estiagem, outras com maior volume de água, mas 24 mil litros por segundo. O que a gente tem medido, de fato, ali naquela ponte que cruza do Arraial para a BR-367, é 3 mil litros por segundo. Caramba. Certamente não foi assim que aconteceu em dezembro do ano passado, em que houve a inundação, uma grande quantidade de chuva, mas a tendência, a média tem sido essa, ou seja, a gente já não tem mais o mesmo volume de água disponível no rio. E se isso é verdade, o que está acontecendo com, por exemplo, os esgotos que nós temos na região? Eles estão ficando cada vez mais concentrados, porque tem menos água para essa diluição. Um outro aspecto importante, a gente tem Eunápolis sendo abastecida com água desse rio. E, em teoria, por levantamentos já feitos no início da década passada, a gente teria que o Buranhém também seria uma fonte de água para Porto Seguro. Porém, não existe água suficiente nesse rio para abastecer esses dois municípios simultaneamente. O que a gente está fazendo em Porto Seguro, basicamente? Recorrendo à água subterrânea. Mas a gente não pode esquecer que o que está na superfície é resultado também dessa água que está no fundo. Ou seja, se eu tenho muita água em superfície, é porque eu tenho bastante água no fundo. Agora, se eu começo a retirar água da superfície e do fundo, daqui a pouco eu estou baixando ainda mais o leito do rio. E a gente tem toda essa questão do mau uso e ocupação do solo. A gente tem pouco planejamento, fiscalização, ela também ela não é eficiente o suficiente por uma série de questões como recursos humanos insuficientes. Mas o fato, então, é que a gente tem uma condição em que a gente vai ter que se adaptar a viver com menos água. E esse rio, ele é importantíssimo. Vamos lembrar que, então, ao chegar, né, aqui na Foz, em Porto Seguro, ele tem uma série ele é utilizado, por exemplo, para navegação, né? E a gente sabe que cada vez menos água, isso quer dizer que haverá mais dificuldades para a navegação, para o setor da pesca, setor extrativista e o setor de transportes. Nós temos as balsas aqui na região também. Ou seja, há uma série de questões que envolvem a saúde do Rio Buranhém. E como é que a gente mede essa saúde? Ora, é mais ou menos como se a gente fosse no médico, e essa pessoa nos dissesse qual era o nosso diagnóstico sem fazer qualquer exame. Basicamente, o que a gente tem feito de esforço precisamos aumentar a nossa capacidade de observação. O que é que está acontecendo ali? E para isso precisamos ir a campo e fazer medições cada vez mais frequentes, agora com um propósito, sobretudo com a participação da sociedade, para que a sociedade também entenda a importância da preservação dos recursos hídricos, da água. A água, um bem de todos, não é verdade?
Então a gente precisa ter essa compreensão. E para isso a gente quer que as pessoas participem. Em breve a gente vai lançar, aqui já tem algum material sendo comprado para que a gente tenha estações de monitoramento em tempo real, desde a cabeceira do rio até o Recife de Fora, e a gente no próprio celular tem acesso em tempo real a essas informações. Deu um problema, abaixou o oxigênio da água, a gente pode ter no nosso celular esse aviso sendo mandado em tempo real. E aí a tecnologia consegue colaborar com esse processo de fiscalização, né? Isso me preocupa bastante. A gente teve na década de 70, salvo engano, a gente teve aquela obra do Buranhém que A retificação. retificou o rio, né? O rio serpenteava pelo vale, principalmente ali próximo ao Vale Verde, e ele foi retificado na época por uma obra do governo do estado, que servia até para tentar estimular a agricultura ali no vale e tudo mais. E só que isso, naquela época, provavelmente também não se tinha conhecimento suficiente para saber os impactos disso, mas dizem que esse impacto ele foi muito severo na região da Foz, porque justamente você mudar o curso do rio gera uma série de consequências negativas. Você sabe disso? Assim, tem alguma informação de que realmente isso possa ter prejudicado? Porque a lembrança, eu não tenho essa lembrança, mas a minha família, cada daqui tem, de que entravam grandes embarcações no Rio Buranhém e paravam ali onde hoje é a Tarifa, né, na praça ali da Casa da Lenha. E entravam grandes embarcações, elas tinham um calado profundo e ficavam ali se abasteciam e saíam. E hoje em dia não consegue nem passar pela Foz, ele tem muita dificuldade, as próprias escunas enfrentam essa dificuldade dependendo da maré. Então, você acha que isso também tem uma relação? Isso também prejudica? Eu diria que essa é a principal evidência, porque afinal a gente não, se não tem os dados, né? O que mudou? Bom, a gente sabe que a vazão vem se reduzindo, né? Mas se havia embarcações maiores, isso é um indicativo óbvio de que havia uma condição de navegação melhor também. E por que isso está acontecendo? Porque naquela época havia 10 vezes mais água do que a gente tem hoje. Sim. Ou seja, havia um volume e, portanto, uma profundidade, vamos chamar assim, uma condição de navegação muito melhor. À medida em que a gente reduz a quantidade de água, isso afeta o abastecimento, isso afeta a navegação e isso afeta a piora na qualidade dessa água. Então, de fato, é um problema sério. Agora, como é que a gente lida com esse desafio? Não basta a gente pensar que só em Porto Seguro, a gente precisa da sociedade porto-segurense, assim como precisa da sociedade napolitana, de Itabela, de Guaratinga e lá de Santo Antônio do Jacinto, na cabeceira dessa bacia. Ou seja, é a gente lembrar que a gente interdepende entre municípios, entre sociedades, entre câmaras de vereadores, entre todos os atores importantes sociais que nós temos na região, para dar conta desse desafio. Afinal, se eu tiver, por exemplo, o lançamento de esgoto rio acima, e eu estiver fazendo aqui a nossa tarefa aqui embaixo, a gente ainda assim pode sofrer o impacto dessa ação. A gente assistiu isso acontecer no Rio Doce, né? O impacto negativo que ocorreu por conta do crime ambiental de Mariana. Exatamente. Condenou até a regência, né? A regência ali do Espírito Santo, que praticamente acabou ali, né? Teve uma baixa enorme, né? Justamente porque condenou a Foz do Rio, quilômetros e quilômetros de distância. E eu lembro também que você chegou a citar uma vez que um estudo foi feito das nascentes do Buranhém e que identificou que boa parte delas estava com problemas, né? São áreas de preservação permanente que deveriam estar preservadas e não estão. Eu lembro que você chegou a comentar algum número, você tem isso de cabeça? O que acontece é que a gente está falando de uma região geográfica relativamente pequena, porque se a gente for pensar, a legislação brasileira determina que se eu tenho uma bacia, um rio, que corte mais de um estado, a gente deveria ter uma abordagem federal. No entanto, pelo fato da bacia do lado mineiro ser muito pequena, acaba que a gente foi criado um comitê de bacias hidrográficas só do lado baiano, é um comitê estadual, portanto. E qual é a dificuldade aí? É que a gente não consegue articular, eventualmente, ações entre dois governos de estado ou entre municípios diferentes. Né? Então, o que há de perspectiva é que a gente tenha, de fato, em não havendo um manejo adequado dessa região, dessa bacia hidrográfica, é que a gente tenha problemas que se agravem cada vez mais. Então, quando a gente pensa, olha, se eu tenho a redução do volume dessa água, a qualidade dessa água tende a piorar, e mais, eu tenho um fenômeno chamado de elevação do nível relativo do mar, quer dizer que à medida que o tempo passa, o mar, aqui a nossa zona costeira, o mar vai tendendo a ocupar o espaço, assim como na Foz do São Francisco e em outros rios
e a gente vai tendo também alterações, por exemplo, a própria região onde nós temos manguezais vai se alterar, né? E toda a configuração da biodiversidade que nós temos na região. Então, mas você tinha essa informação, não sei se era mais ou menos isso, sei lá, pelo menos 20 ou 30 ou 40% das nascentes do Buranhém estavam prejudicadas. Você tem algum número desse, algum dado específico desse? Não. Teria que dar uma olhada. Existem aí, os estudos estão sendo feitos do lado mineiro, repara, não há um comitê de bacias do lado mineiro, mas há um plano diretor de recursos hídricos, mesmo para essas bacias menores. Agora, o importante é o seguinte, veja, vamos fazer uma projeção. Projeção com base em quê? Como é que a gente garante que essa projeção tem fundamento? É para isso que a gente precisa ir a campo e conhecer o nosso paciente chamado Rio Buranhém. E você acha que, já que Porto Seguro tem essa, por destino, pelo menos em tese, fazer o seu abastecimento através do Buranhém, já que o Rio dos Mangues já demonstra também que está sem condições de continuar abastecendo, porque hoje o abastecimento de Porto Seguro ele acontece através da água do Rio dos Mangues. Parte da zona urbana de Porto Seguro, Parte da zona urbana é do Rio dos Mangues. E se o Rio dos Mangues não der conta, que inclusive também vem apresentando problemas, né? A gente teria que recorrer à água do Buranhém. Você acha que a gente tem chance de sofrer uma crise hídrica no futuro, do jeito que a coisa vai? Olha, com certeza. Agora, a questão é, já não existe água disponível no Buranhém para abastecimento de Porto Seguro. Então, nós já estamos, mesmo a zona urbana de Porto Seguro, já recorre a poços. Porém, vamos lembrar o seguinte, assim como há a salinização da foz de rios, como do Rio Buranhém, a gente também está sujeito ao risco da salinização de poços subterrâneos. Recife, Boa Viagem, toda aquela região ali onde está cheio de condomínios, de prédios, já esse problema já é uma realidade. E aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que buscar água doce cada vez mais distante, certo? Então a gente também tem que ter atenção a esse... Agora, por algum tempo a água superficial foi tida como inesgotável. E agora a gente começa, não, vamos furar um poço aqui, outro ali, daqui a pouco outro acolá, e a gente não sabe exatamente o quanto está retirando versus a capacidade de recarga, ou seja, o quanto está retornando para aquele subsolo. E aí a gente pode ter problemas. Então, lembrando, a gente está na zona costeira, esse embate permanente entre as águas salgadas e as águas doces, só que cada vez mais as águas doces vêm perdendo força. E com isso, quem está ganhando essa disputa são as águas salgadas. Só que a gente não bebe essa água salgada. Então a gente vai ter que cada vez mais buscar essa água distante ou retirar o sal da água, que é um processo super custoso e que tem aí implicações, porque quando eu tirei o sal da água, o que eu faço com esse sal, com essa água super salgada que ficou? Então nós temos problemas aí a resolver e ao mesmo tempo temos a oportunidade, nós temos um patrimônio, uma biodiversidade, uma condição muito favorável, mas a gente tem que saber cuidar desse patrimônio. E aí deixa eu te fazer uma outra pergunta, vamos para outro rio da nossa região. Vamos lá. Aqui, né? A gente tem, além do Rio Buranhém, os outros 2 rios da nossa cidade, que são para além do município, seria o Rio dos Frades e o Caraíva, né? São os outros 2 rios que vão além das nossas fronteiras do município. O Rio dos Frades, ele também é interestadual ou não? Ou ele já nasce dentro do território baiano? Eu tenho a impressão que ele é território baiano. Mas já para o sul, ali Itanhém, Jucuruçu, na região de Teixeira, já são também interestaduais. A gente assistiu, aí falando do Rio dos Frades, a gente assistiu com essa chuva, deu uma cheia nele, né, no final do ano passado, que foi muito considerável. Eu nunca tinha visto uma cheia daquela, que cobriu todo aquele vale. E aí eu tenho a impressão de que, inclusive, o desenho daquele vale já indica que, de tempos em tempos, uma cheia daquela pode acontecer, né, porque é muito característico. E recentemente houve até uma obra lá de tentar elevar a estrutura da pista para poder fazer essa travessia lá na frente, mas me preocupa um pouco, assim, porque ela não foi uma obra feita assim, vamos construir uma ponte que vai passar por cima de todo esse vale para diminuir o risco do impacto de uma eventual cheia como essa. Foi feito, na verdade, aumentou o nível, o grid da pista, mas no final das contas mantém, apesar de algumas poucas bocas de lobo, assim, de uma... Então, assim, qual é o meu receio com relação ao Rio dos Frades? É que ele está numa região de unidade de conservação, né? Você tem o Revise ali do Rio dos Frades, né? O de vida silvestre, você tem a APA Caraíva Trancoso, tem uma importância ambiental ali significativa. E aí qual seria o impacto também da gente estar modificando tanto esse cenário? Assim? Você acha que isso também pode gerar problemas no futuro também para o
o Rio dos Frades? Pode. A gente tem aí essa situação, uma intervenção chamada de medida estrutural. Afinal, foi feita uma obra civil numa região e que certamente ela tem o seu propósito. O que a gente tem que entender é que nós estamos falando de ciclos que se repetem. Então vamos lá, vamos tentar, de uma forma bem simplista, a cada ano a gente celebra o nosso aniversário. Mas, eventualmente, quando a gente faz 15 anos, a gente faz uma festa diferenciada. Ou seja, a mesma coisa acontece com os ciclos, no caso da água. A gente tem, então, momentos de seca, de cheia, seca e cheia, só que a cada tanto tempo há aquela cheia histórica ou há aquela estiagem histórica. Ou seja, os extremos, eles tendem a acontecer, quanto mais intenso for esse extremo, ele tende a acontecer mais espaçado no tempo. Então, o que se fala, já ouvi bastante de pessoas da região, ora, essa cheia de agora foi de 30 anos, ou seja, são fenômenos que se repetem com alguma periodicidade, mas não é todo ano. Né? Então, o que a gente tem que perceber é o seguinte, a gente não vai, se a gente falar o seguinte, quem disser que está fazendo uma obra que vai resolver eternamente o problema, não tem o conhecimento de como o ciclo hidrológico funciona. Porque vamos pensar o seguinte, eu quero fazer uma obra que dê conta de uma chuva de 1000 anos, que aconteça a cada 1000 anos, essa obra vai parecer a Ponte Rio-Niterói. Faz sentido eu construir uma obra que vai ter um evento que vai acontecer a cada 1000 anos, sendo que aquela obra talvez não dure esse tempo todo? Então a gente precisa dosar também. Eu não posso fazer um investimento muito alto para um fenômeno que eu tenho pouca chance de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber, isso tem que ser dito à população. São fenômenos que podem acontecer, então a gente não pode assegurar. O que a gente está dizendo é o seguinte, essa intervenção ela está ajudando a evitar que fenômenos como esse se repitam, que tenham essa consequência, por exemplo, de interromper o trânsito na via. Mas o que a gente não pode é concordar que isso signifique que não, esse problema está resolvido para o infinito. Não é verdade, porque a gente pode ter, ainda que a gente diga uma probabilidade, a cada 30 anos isso aconteça, nada impede que em 2 anos consecutivos um fenômeno desse aconteça. Então, é importante que a gente compreenda como é que a natureza funciona e se prepare para ela. Então, a gente tem que pensar em medidas estruturais, como uma obra civil, uma ponte, por exemplo, mas também medidas não estruturais, dentre elas, educação ambiental, a gente tem que fazer o manejo correto das matas ciliares, replantar, né, proteger as nascentes, aí vem o pagamento por serviços ambientais, ou seja, a gente valorizar e compreender, relacionar economia e ecologia, ambiente e sociedade, cultura e história, né, para que a gente consiga, então, se adaptar. A grande questão é essa, a gente já não consegue mais evitar, né, esses ciclos, mas sim, a gente pode se adaptar a eles. Maravilha. Eu queria, por fim, a gente tratar também para falar dos nossos rios maiores, do Rio Caraíva, que é um rio que, por conta do seu desenho, ele nasce ali muito próximo do Monte Pascoal, faz uma volta e deságua ali em Caraíva. Então, ele é um rio até curto, né, para o seu tamanho, né, e para a sua potência, e que tem sofrido recentemente de uma expansão imobiliária que vem acontecendo, inclusive até dentro de territórios de povos tradicionais, o que não deveria, né? Deveria ter até uma preocupação maior. Então, qual é o impacto disso também, assim, né? Dessa falta de planejamento de uso e ocupação do solo, né? Como é que o quanto que isso pode impactar também no nosso regime dos nossos rios? Sim. É uma coisa que me chamou muita atenção, eu tive em Caraíva, talvez uns 2, 3 anos atrás, num trabalho de campo, e a gente subiu o rio. E me chamou a atenção um trecho acima da aldeia, em que a gente tinha o ressecamento de uma área muito grande de árvores. E aí eu perguntei para o barqueiro o que era aquilo. Então, pode ser, aí eu não tenho elementos para afirmar, mas eu desconfio que aquilo pode ser fenômeno de salinização daquela área. Né? Por quê? Porque a árvore, as determinadas... Bom, dentro da botânica a gente vai ter árvores que têm a capacidade de resistir a esse estresse salino, ou seja, de conviver com a água salobra, não precisa nem ser salgada, uma água que começa a ter, que nem a gente não sobrevive com água salobra, né? Então, a árvore é a mesma coisa. Então, aquelas espécies que estavam ali provavelmente sofreram um estresse por conta da presença de água salgada ou salobra. E isso causou a desidratação e, eventualmente, a morte daquelas árvores. Ou seja, a gente precisa olhar para a natureza, a gente precisa se baixar um pouquinho, descer do pedestal à humanidade e compreender que a gente é parte desse processo, não está acima.
Aliás, se a gente achar que for assim, é por isso que a gente está no estado que está, né? Para que a gente, então, compreenda qual é o nosso papel e como a gente pode, de forma proativa, contribuir para a melhoria. Né? Em relação a qual situação? Bom, como é que era há 522 anos atrás? Não sabemos. Né? Mas o que a gente tem que buscar é uma regeneração, a capacidade de recuperação desses ambientes, de modo que a gente consiga também perceber que ali nós temos uma biodiversidade, que as pessoas consigam sobreviver da pesca, consigam fazer um passeio legal quando vem a Caraíva, a Porto Seguro, a Belmonte, ao sul da Bahia como um todo. Fala, pô, valeu a pena essa experiência. Né? Agora, a gente precisa cuidar. Por quê? As pessoas, quando pensam em Porto Seguro, eu diria que boa parte das pessoas pensa em vir para a praia. Não é verdade? Então, a gente precisa cuidar, inclusive, das nossas praias, mas lembrando do teu amigo lá, tem que cuidar dos rios, dos corpos d'água, de tudo, para que a gente consiga, até porque ninguém quer frequentar uma praia que tem um rio poluído ou alguma coisa assim correndo do lado, né? Pois isso, eu costumo dizer isso muito. E tem uma frase também da agrofloresta que eu ouço muito, que a água se planta, né? Então, assim, quanto mais a gente cuidar e regenerar e replantar, a gente está, na verdade, fazendo com que a água retorne. Isso é muito comum nesse processo de recuperação de nascentes, é muito claro isso, né? Sem dúvida. Então, talvez esse trabalho de, como você falou, de identificação de onde estão as nascentes, como estão a situação atual para tentar recuperar, eu acho que seria um caminho muito importante. Aí eu queria agora passar para os nossos pequenos rios, nossas pequenas bacias, que são as nossas pequenas bacias hidrográficas que nós temos aqui no nosso município, que são rios muito pequenos que começam e terminam dentro do município mesmo. Então, a gente tem, do lado de Porto Seguro, a gente tem o Rio da Vila, o Rio Mundaí, a gente tem o Rio dos Mangues, né? Tem vários riozinhos ali, o São Francisco, e do lado de cá a gente tem o Mucugê, tem o Pitinga, o Taípe, o Rio da Barra, aí você vai para Trancoso também, tem o Rio Verde, então você tem Joacema, tem uma série de pequenos cursos d'água. Essa região ela é uma região que é muito característico isso, né? Cada praia você tem um cursozinho d'água ali que deságua, muito característica da geologia dessa região aqui, e o que a gente vem observando é que a gente vem perdendo 1 a 1 ao longo do tempo. Assim. Então, o Rio da Vila foi o primeiro e era o mais próximo do centro de Porto Seguro. Ali era onde a população se abastecia, né? Onde ia, inclusive, para lavar roupa, para tudo acontecia no Rio da Vila. E aí, a partir da década de 80, ele já começou a ficar impraticável. E aí, quando você já vai seguindo, você vai percebendo, né, quando a estrutura urbana chega, principalmente desordenada, ela vai matando os rios, né? Então se tornam, na verdade, esgotos a céu aberto. O Rio da Vila tem essa característica. E quando a gente atravessa para o Arraial da Ajuda, a situação está muito semelhante no Rio Mucugê, por exemplo, que é o rio que corta mais próximo da área central do Arraial da Ajuda. E aí, eu acho que o grande desafio que a gente tem é a gente, primeiro, entender a importância desses pequenos rios. Eu queria que você falasse um pouco da importância desses pequenos rios, porque eu acho que eles são tão importantes quanto os grandes, e o quanto que a gente precisa olhar para essa situação, tanto nessa parte da preservação, das áreas de preservação e tudo mais, mas também sobre a questão do saneamento. Eu queria que você falasse um pouquinho de saneamento também, assim, porque eu acho que o saneamento acaba impactando de forma mais severa esses pequenos rios, porque eles são menores, com o curso d'água reduzido, então não consegue diluir. E o Mucugê, especificamente, o Rio da Vila até tem ainda água correndo, mas o Mucugê, a gente subiu o rio recentemente e ele praticamente secou completamente, que eu acredito que tenha sido por conta rebaixou o lençol freático, muito poço no Arraial da Ajuda, e isso fez com que o rio simplesmente desaparecesse. E ele virou um dreno de esgoto, né? Quando chove é que desce aquela quantidade de esgoto e de matéria orgânica. Então eu queria que você falasse um pouco disso, desses pequenos rios. Eu acho que a primeira questão a abordar sobre essas pequenas bacias é exatamente porque elas são pequenas, elas vão ter pouca área enfim, de captar água, né? Ou seja, a chuva que cai ali é numa região restrita e, portanto, a gente vai ter naturalmente, eu já ouvi vários relatos de que são rios, de que mesmo no passado eram rios que tinham a sua barra fechada por algum tempo, até que uma chuva mais forte, então abrisse a barra, porque as ondas também tendem a fechar essas barras. Ok, então, se isso procede de fato, que me parece razoável, porque são pequenas áreas de drenagem, a gente de fato vai ter que ter um cuidado redobrado. Quando a gente fala em saneamento, nós estamos falando em 4 coisas. As pessoas às vezes se esquecem, né? Mas são água, sobretudo abastecimento, que a gente está falando, o esgoto, o lixo,
tecnicamente chamado de resíduo sólido, e a drenagem pluvial, que vem de água de chuva. Né? Então a gente tem ali, por exemplo, quando eu faço um dimensionamento, essa aqui era para receber 1.000 litros de água, de chuva. Aí daqui a pouco eu tenho os 1.000 litros de água de chuva entrando no sistema, mas também eu tenho 500 quilos de esgoto entupindo aquele sistema, e mais, eu tenho de lixo e também lançado esgoto, ou seja, aquele rio, aquele sistema já não comporta mais. Né? O André Trigueiro, um jornalista ambiental muito importante do Brasil, ele faz uma analogia bastante interessante, que é mais ou menos imaginar a circulação sanguínea há um sistema de drenagem. Agora imagina que a gente daqui a pouco tem sofá, tem geladeira, tem pedaço de pneu, e aquilo vai acontecer o quê? Vai colapsar, é como se estivesse infartando o nosso sistema, né? A nossa bacia, nosso pequeno rio, curso d'água. Então a gente tem esses problemas que se a gente não enfrentar e não entender que são essas 4 dimensões do saneamento, mas também como é que se dá a ocupação nessas bacias, a gente não vai conseguir dar conta. Quando a gente pensa um plano diretor, ele tem que dialogar necessariamente com o plano de bacias, que por sua vez tem que dialogar com o plano de uso e ocupação do solo. E tudo isso está interligado. E lembrando, a gente tem ali uma relação de basicamente para cada R$1 investido em saneamento, são economizados 4 em saúde pública, porque as pessoas deixam de ficar doentes. Por conta daquelas doenças, né, causadas pela veiculação hídrica. Então é importante que a gente perceba que é melhor prevenir, é aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, esses pequenos cursos d'água, a gente vê em efeito dominó, partindo da zona urbana de Porto Seguro para norte e para sul, a sua degradação progressiva. Então, a gente precisa decidir, enquanto sociedade, o que a gente quer. A gente quer o rio Mucugê como ele está hoje, ou a gente quer que o exemplo seja o rio Pitinga, o rio Taípe e o rio da Barra. Porque, do contrário, a gente vai ver que esses rios que estão mais afastados atualmente da nossa malha urbana, daqui a pouco eles vão ficar iguaizinhos aos mais degradados que nós já temos no município. E aí a gente... É muito sofrido se assistir isso, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, o Taípe e o Rio da Barra nascem dentro do Parque Nacional Pau-Brasil. Então eles praticamente percorrem todo o seu curso sem intervenção humana direta, né? Por conta do trajeto. Aí o Pitinga, essa semana a gente fez um levantamento e a gente foi a 8 pontos coletar lá junto com o professor Alisson e a doutoranda Raquel. E estavam todos os pontos ainda bem preservados, mas um deles já era uma nascente no meio do bairro Alto do Vilas, e ele já passava, já tinha esgoto, já tinha lixo, já tinha tudo. Ele já era um pequeno riachinho, assim, porque já tinha perdido toda a vazão por conta também da ocupação e do desmatamento do entorno. Mas, assim, você já percebe que, sei lá, das 6 ou 7 nascentes, uma já está ali, já foi atingida, né? Então, daqui a pouco você vai atingir a segunda, vai atingir a terceira, a partir da quarta o rio já não tem mais a capacidade de se recuperar e de conseguir resolver esse problema. Né? Então percebe que esse teu diagnóstico visualmente já foi evidente que aquilo está transformado. Agora, qual é o ponto de mudança? Entre a gente ver uma água transparente, sem cheiro, né, com vida ali, para esse cenário, ou seja, em algum momento acontece essa transição. Então a gente também precisa tentar, né, que a gente acredite nos seus olhos, acredite naquilo que a gente conhece. A gente precisa ir conhecer esses locais, visitá-los, para entender como eles estão mudando. Porque provavelmente esse cenário de degradação dessa nascente é muito mais difícil de reverter do que se tivesse... É aquele negócio, se a gente tivesse prevenido, sairia mais barato do que a remediação. Com certeza. Né? Então é um desafio. Agora, de novo, é pensar no esgoto, é pensar no lixo. Então a gente precisa também pensar em sistemas que sejam eficientes do ponto de vista da coleta desse material, a coleta seletiva, a questão também das áreas de ocupação. Né? A gente tem uma característica, esses tabuleiros costeiros, essas regiões de platôs e canais, vales muito bem encaixados, eles também trazem desafios, trazem particularidades que nós temos na nossa região. Né? Então a gente precisa aprender, né, a cuidar e a compreender como esses sistemas funcionam, exatamente para que a gente não dê esse tiro no pé, porque de fato, por ser uma cidade turística, a gente tem que perceber que, a depender desse público que venha, vai ser cada vez menos gente interessada em visitar um destino com a qualidade ambiental comprometida. Verdade. Então é importante que a gente pense a respeito.
E aí eu queria, por fim, de falar dos nossos rios todos, eu queria falar da Lagoa Azul. E aí você coordenou e capitaneou esse trabalho inicial que a gente Uhum, fez desde o ano passado. Tivemos a oportunidade de visitar lá o local. A professora Andresa também coordenou o levantamento hidrogeológico que a gente fez. Escaneamos o subsolo lá e a gente conseguiu identificar ali uma possibilidade, né, de uhum. recuperar aquele espaço da Lagoa Azul, que é tão importante, tanto na parte ambiental quanto na parte turística, né? Porque ele consegue também ser um cartão postal da cidade. E agora a informação que eu tive, a última, é que, enfim, uma empresa foi selecionada para fazer os estudos iniciais para a criação de uma unidade de conservação. E eu queria que você falasse um pouco também dessa experiência, desse estudo Uhum. e qual a expectativa, assim, para a Lagoa Azul especificamente, que eu acho que é um lugar importante também. Sem dúvida, eu acho que tem aí vários elementos importantes na Lagoa, inclusive o cultural, né? As pessoas se lembrarem de Porto Seguro, pô, eu cresci ali, ou visitei a Lagoa, e quando a gente vê aquelas fotos para o que é hoje, né? Puxa vida, vamos tentar fazer esse esforço, né? Porque a ação é uma etapa essencial. Não adianta a gente ficar sensibilizado pelo problema se a gente não der o passo seguinte, que é de fato mão na massa, vamos fazer acontecer. Então, o que acontece? A partir desse trabalho super importante, coordenado pela professora Andresa Oliva, da UFSB, a gente teve a oportunidade exatamente de fazer esse escaneamento sem precisar fazer furos, sem fazer poços, saber onde estava a maior quantidade de água no subsolo. Uhum. Então, a gente percebe ali que há, sim, condições de recuperação. A gente precisa pensar em como, né, a criação, que é o objeto dessa contratação de uma empresa, é para essa empresa propor ou avaliar a viabilidade e a criação de uma unidade de conservação. O que é isso? É uma forma de proteção, que Uhum. pode ter várias categorias, desde uma área que possa ser ocupada, comércio, residências, até outra mais restritiva. Uhum. Mas, além disso, a gente precisa perceber que a proteção, ok, eu garanto a proteção ali com diversas categorias, mas, ao mesmo tempo, cadê a água? Né? Então, quando a gente visita a parte alta daquelas falésias, a gente percebe que a água também já não passa ali com tanta frequência. Uhum. Agora, nas chuvas de dezembro de 21, a gente teve a água vertendo e caindo lá, fazendo uma cachoeirinha ali. É. Né? Ao mesmo tempo, nós temos aqui embaixo uma nascente soterrada. Esse estudo coordenado pela professora Andresa indicou. E a gente tem, se a gente olha, vai na Lagoa Azul, a gente olha para as bordas dela, a gente percebe que tem muito material caindo para dentro da lagoa. Portanto, está soterrando, está assoreando a lagoa. Uhum. Ou seja, é uma série de medidas, né? A gente também precisa entender que existem pessoas que vivem naquele entorno e, portanto, a gente precisa combinar aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais, históricos, mas que a gente se dê conta da importância daquele local, Uhum. né? Por várias razões, eventualmente até espirituais, por que não? Então, o que a gente tem que pensar é como é que nós vamos garantir que haja essa água disponível na região, mas percebam, uma outra questão que a gente que a gente aprendeu, acho que de uma forma difícil, aquele acidente em Capitólio, Minas Gerais, e o acidente em Pipa, né? Então, dois acidentes em que houve desmoronamento, seja de rochas, seja de material sedimentar, né? O fato é que tivemos vítimas nesses dois casos. É. E a gente precisa lembrar que uma das tradições que as pessoas costumavam praticar, né, no passado, era da retirada de argila da base das falésias. Uhum. E isso certamente contribui para a sua instabilidade. Portanto, uma vez que a gente tenha a lagoa também revitalizada, a gente precisa também garantir que as pessoas não pratiquem mais Claro. esse ato, porque elas estão contribuindo eventualmente para causar um acidente para elas mesmas. Né? Então a gente vai precisar também ali ter uma garantia de estabilidade para que aquele material não desmorone na cabeça das pessoas. Claro. E que também não caia dentro da lagoa, fazendo com que ela tenha essa vida abreviada. Né? Uhum. Então, a combinação de fatores aí, mas eu tenho esperança de que a gente vai conseguir contribuir, a Universidade Federal do Sul da Bahia, o IFBA, nosso Comitê de Bacias, a nossa sociedade. Eu diria que o protagonismo está na sociedade para fazer com que os atores sociais consigam, de fato, executar essa ação. A participação da Unicamp também, né? A Unicamp, perdão, sim, sem tem uma dúvida. contribuição também do pessoal da Unicamp. É isso, acho que a gente tem uma grande oportunidade mesmo de mostrar que é possível reverter, né? Eu acho que
tem uma simbologia também nesse processo de recuperação da Lagoa Azul, que é mostrar assim, olha, a gente consegue recuperar, né? Eu acho que esse é um aspecto importante também, né? Que de esperançar, né? Eu acho que tem esse aspecto que eu acho que é importante também. Eu vou pegar aqui o exemplo, a gente teve recentemente no Mucugê, e eu conversei com um morador que vive na margem, enfim, praticamente em cima do leito do rio, e ele me disse assim, esse rio está morto. E eu falei, vamos tentar recuperar? Ele falou, não tem jeito. Aí eu falei, então a gente vai, um dia eu espero vir aqui para mostrar que o senhor estava errado. Que você estava errado, é verdade. Mas é difícil, de fato. Não, o Mucugê eu sei que é uma dificuldade muito grande por conta principalmente dessa questão do lençol ter baixado, né? Por conta da quantidade de poços e então realmente ele hoje a gente até fez esse trabalho de subir ele todo, a gente já não encontra mais nascentes como tinha antigamente e eu sou prova viva porque eu tomava banho no Mucugê, eu tenho várias fotos no Mucugê tomando banho porque eu fui criado também na beira do Mucugê. Então vê-lo dessa forma é algo que a gente sempre sente, né? Você diz, pô, caramba, era um rio tão importante, com uma importância enorme para o Arraial da Ajuda, todo mundo ia buscar água, tinha toda uma coisa como o Mucugê, que hoje em dia, simplesmente, num espaço muito curto de tempo, né? E essas pequenas bacias, você sente num espaço muito curto. As maiores, você vai perdendo aos poucos, no fim das contas, até numa vida humana, talvez você não consiga sentir totalmente o impacto. Uhum. E aí eu até tenho esse trabalho da dona Dagmar, que é lá de Belmonte, e a oficina dela é na beira do Jequitinhonha. Na beira mesmo, assim, o rio passa do lado. E eu perguntei a ela, eu falei assim, pô, como é que era aqui o Jequitinhonha? Porque ela nasceu ali, vive ali a vida inteira. E aí ela falou, isso aqui era um rio enorme, né? Era difícil até de você ver lá o outro lado. Uhum. E hoje em dia, na frente da casa dela, ele passa, assim, não tem nem 15 metros, assim, de uma margem à outra. Então, nessa você sente o impacto, aí você vê, pô, para essa senhora aqui, o impacto que deve ser para ela enxergar isso daqui, aí a mudança disso ao longo da vida dela, mas quando a gente vai para essas pequenas bacias, a gente já sente isso agora, né? Eu sinto a diferença claríssima, né? Para mim, de quando eu nasci, da minha infância para agora, eu já vejo completamente diferente Uhum. E por isso talvez essa grande preocupação da gente tentar recuperar esses espaços, o Rio da Vila e todos eles com uma situação muito semelhante. As cabeceiras desses rios estão ocupadas por periferias sem saneamento, sem esgoto, sem cuidado com os resíduos sólidos. Então, essa falta de planejamento vai impactar sempre diretamente, né, com essa questão ambiental. Professor, eu queria te agradecer demais. Você tem esse trabalho tanto na UFSB, né, desenvolvendo não só o curso, dando aulas lá também, como também coordenando a pós-graduação, né? Também você tem esse trabalho também na pós-graduação de ciências Eu ambientais? contribuo. Ah, você contribui lá também. Participou do processo eleitoral, inclusive, da universidade recentemente. E também está no Comitê de Bacias, né? A gente tem participado em conjunto também das discussões de saneamento. Então, eu queria te parabenizar por você trabalhar em tantas frentes distintas, assim, e tão importantes todas elas, né? Porque quando a gente vai falar de qualquer coisa relacionada à água, saneamento, a recurso hídrico, você está sempre lá já, impressionante. Chega, não, o Marco já chegou, então está tudo certo, né? Então, eu queria te parabenizar demais pela incessante garra no enfrentamento desses desafios. Queria te parabenizar muito mesmo. Agradecer também como Porto Segurense, por ter pessoas aqui como você que estão dispostas a lutar por esses aspectos e a ensinar também a importância disso. Eu espero mesmo que isso seja um movimento cada vez mais crescente, que as pessoas que nos assistem, os alunos da universidade, cada vez a gente tenha mais pessoas interessadas em estar lutando por esse tipo de iniciativa, porque eu acho que é fundamental, né? Já existem políticas pelo mundo de recuperação de cursos d'água, Sem dúvida. Né, de tratamento de efluentes de uma forma adequada, de saneamento adequado, tudo isso já existe, o que falta é vontade política mesmo, né? Então, acho que esse é onde esbarra, e eu acho que é onde está minha luta também constante lá, de tentar mostrar a importância disso, e que eu espero muito que isso aconteça. Então, eu queria te agradecer mesmo e deixar o espaço aberto para você poder mandar um recado aí. Eu queria agradecer mais uma vez, desejar vida longa a Gene Papo, dizer que a ideia é a gente aprender, né? A gente só ensina se a gente aprende. Então, o fato de vir de fora
Às vezes as pessoas, mas vem de fora. A gente vem de fora para aprender e também para contribuir. Né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente também desconstrua ou tente fazer novas pontes do diálogo, sobretudo, né? Para que as pessoas compreendam que a gente está aqui para dialogar, para trocar ideias, vamos aprender. Né? Agora, é importante também que percebam que o ambiente nos ensina. Né? Ao mesmo tempo, é importante a gente perceber que é a riqueza. A região não é caracterizada pela diversidade, pois bem, isso vale para pessoas também. Por isso que é interessante, né, a nossa esquina do mundo. Ora, vamos fazer o melhor dessa oportunidade que nós temos de conhecer pessoas diferentes, de diferentes bagagens culturais, diferentes visões de mundo. E está tudo bem, desde que a gente se respeite e consiga construir. Né? Então, é para isso que a gente está aqui. E também para trazer uma nova visão de universidade. Como é que a gente constrói essa relação? Muitas vezes a gente ouve essa história, né, de que as universidades, torres de marfim fechadas para a sociedade. O que a gente está querendo fazer é algo diferente. Mas a gente precisa do diálogo. O diálogo não se faz de uma parte só. Não é verdade? Então a gente precisa construir essas relações de confiança, para que a gente consiga ter a oportunidade de demonstrar, né, de contribuir. A gente veio para cá por um propósito. Né? Além de sermos servidoras e servidores públicos, né? O próprio nome já diz, a gente está aqui para construir e para contribuir. Então, acho que diria que, para fechar aqui, a importância do diálogo, para que a gente consiga se compreender, se conhecer e a gente se ajudar. Né? Eu vim aqui para conhecer e para também ensinar. Então, estamos juntos. É um prazer estar mais uma vez contigo aqui. Professor, muitíssimo obrigado para todo mundo que nos segue. Esse foi o Genipapo Studio. Nos siga nas redes sociais, @Genipapo Studio. Nós estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts e Anchor. Estamos também no YouTube, tanto com o canal oficial, que é o Genipapo, quanto o Genipapo em pedaços, que a gente corta pequenos fragmentos também da conversa para facilitar. Muita gente quer ver só pequenos trechos, a gente também deixa essa possibilidade. E a nossa parceria também com a @Pop Pizzaria, nossa parceira aqui do Genipapo Studio. E é isso. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Gente, até a próxima. Esse foi o Genipapo Studio.